Boa tarde, bem-vindos no curso Ensino de Astronomia no Grande ABC. Eu sou o Peter, coordenador do curso. Isto é o pôster da edição deste ano, feito pelo Bruno, que também é responsável pelos blogs, site Facebook e Instagram do curso. Se trata de um projeto de extensão apoiado pela nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC. O curso é aberto para todo mundo. No site da PROEC é indicado que é para alunos do ensino médio, mas isso é só porque tivemos que colocar um público-alvo. Na verdade, é aberto para todos. São estudantes da UFABC que dão o curso, eu sou apenas o coordenador. Todos os estudantes são voluntários. No passado teve bolsas, mas com os cortes de verba das universidades, infelizmente esse ano não tem. Este ano, por causa da quarentena coletiva, as aulas serão dadas online. É a primeira vez que demos o curso no modo EAD e a maioria de nós não tem muita experiência com isso, não tem um formato definido. Cada prof dá da maneira que ele consegue, ao vivo ou por vídeos gravados. De qualquer jeito, queremos postar o resultado final no canal YouTube. Espero que dê certo. Qualquer notícia ou link para participar de uma aula ao vivo, publicamos em blog, site Facebook e Instagram. Esperamos que a quarentena não dure até o final do curso. Assim que acabar, demos o resto em aulas presenciais. Como dito, publicamos as videoaulas no canal YouTube, os slides e o calendário do blog e notícias e lembretes do blog, site Facebook e Instagram. Se vocês curtem ou se inscrevem nesses sites, vocês serão notificados das notícias. Aqui nossa equipe. E aqui com fotos. A equipe é grande este ano porque ano passado tivemos uns gargalos para algumas aulas. São da ordem de 20 aulas de 2 horas, nos sábados das 2 às 4. Não sabemos o número exato, isso depende de quanto tempo dura a parte online do curso. Pelos mesmos motivos, definimos o calendário apenas até fim de junho. Se tivermos aulas presenciais mais tarde no ano, faremos testes de múltipla escolha no final de cada aula para avaliar o aprendizado de vocês, para nós sabermos se estamos alcançando o objetivo e também para dar satisfação à PROEC. Não tenha medo, os testes serão facultativos e anônimos. Normalmente também temos outras atividades, como uma visita ao planetário do Parque do Carmo, a exibição de um filme de ficção científica com uma discussão em seguida e algumas palestras extra. Infelizmente, provavelmente, algumas dessas atividades não serão possíveis este ano. Espero que pelo menos uma observação do céu pode acontecer pelo final do ano. Voltarei a isso no final desta apresentação. Vamos ao calendário. Daqui a pouco o Arthur inicia o curso com a primeira aula sobre História da Astronomia. Não dá para falar sobre astronomia antiga sem mencionar a astrologia, mas isso não é um curso de astrologia. Não faremos horoscópios e tais. Em 2 semanas, o Arthur dá a segunda aula de História, que trata da história até hoje. Depois, uma aula sobre as interações entre Terra, Lua e Sol, onde são explicados assuntos como se dá um dia e noite, as estações do ano, marés, etc. E depois uma sobre os planetas internos do nosso sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E uma sobre os planetas externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são bem diferentes que os internos. Depois temos uma aula sobre os corpos menores do Sistema Solar, os asteroides, objetos transneptunianos como Plutão e cometas. Nesta aula também falamos sobre como se acha que o Sistema Solar se formou. Faz sentido juntar os dois assuntos em uma aula porque a distribuição desses corpos menores e dos planetas
dá dicas importantes sobre a formação do sistema solar. Depois temos uma aula sobre o Sol, as suas propriedades atuais como a estrutura e o ciclo de manchas solares, e uma sobre o meio interestelar, isto é, gás e poeira interestelar, o que leva naturalmente ao assunto formação estelar, já que nuvens gigantes de gás e poeira são os berços das estrelas. A continuação lógica é uma aula sobre a evolução estelar. Encerramos a primeira metade com uma aula sobre exoplanetas, isso é, planetas que giram em torno de outras estrelas que o Sol. É uma área muito ativa da astronomia e metade do prêmio Nobel deste ano foi para cientistas suíços pela descoberta de um dos primeiros exoplanetas. Depois disso, teríamos as férias de julho com algumas das atividades extra que mencionei antes. Vamos ver como evolui a situação até lá para ver se e como essas atividades acontecerão. Para o resto do calendário, deixamos as datas em aberto. Já falamos em uma aula sobre o nascimento das estrelas, em uma sobre a evolução, ou seja, a vida delas. Ainda falta a morte. Estrelas morrem em um colapso, o que resulta em objetos muito pequenos e densos, chamados objetos compactos. São estes anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Em anos passados, as aulas sobre eles estavam entre os preferidos dos participantes. Devido às incertezas sobre o resto do ano, ainda não definimos se teremos 2 ou 3 aulas sobre esses corpos celestes bizarros. Depois falamos sobre a nossa galáxia, a Via Láctea, e em seguida sobre galáxias em geral, os diferentes tipos, as interações entre elas, os modelos de formação galáctica e também sobre galáxias chamadas ativas, com um buraco negro supermaciço no centro. Cosmologia é a área da astronomia que trata do universo como um todo, sua formação e evolução. É aquela história do Big Bang, da expansão do universo de matéria e energia escura, etc. A segunda metade do prêmio Nobel deste ano foi para o Jim Peebles por contribuições importantes nesta área. Também fascina a muita gente. Terminamos o curso com uma aula sobre astrobiologia, quer dizer, sobre a possibilidade de haver vida fora da Terra. Quais as condições para ter vida e os lugares com maior probabilidade de achar vida extraterrestre. No final daquela aula, pedimos vocês a avaliar o curso para que a gente possa aprimorá-lo em edições futuras. Se pudermos voltar às ruas antes do final do ano, espero que sim, né? Queremos fazer pelo menos uma noite de observação do céu com o nosso telescópio, provavelmente executada pela Fernanda da equipe. Se alguém tiver um telescópio, será bem-vindo. Facilitaria a dinâmica da observação. Enquanto as pessoas olham um objeto por um dos telescópios, o outro é apontado para o próximo objeto. Infelizmente, noites de observação só são possíveis com céu claro, tal que só podemos planejá-los a curto prazo, levando em conta as previsões do tempo, e podem ser cancelados se o tempo fechar. Manteremos vocês informados pelo site Facebook. Mas agora é a vez do Arthur para dar a primeira aula sobre a história da astronomia. Desejo uma boa aula.